Fala, galerinha do Médio Militar do Colégio de Força Máxima, tudo bem? Então, galerinha, meu nome é professor Rafael. Para quem não me conhece, né, trabalho já no Força Máxima já há um tempo, há 5 anos, e hoje a gente vai estar aí falando sobre a Geografia 3 das turmas de Médio Militar, tá bom? Eu sou professor da Unidade de Nova Iguaçu, mas nesse momento aí de pandemia estamos gravando aqui para todos vocês, tá? Espero que vocês gostem aí da nossa aulinha. Começando aí no módulo 9, tá bom? Teremos 2 aulinhas aí, módulo 9 e módulo 10, esse primeiro vídeo do módulo 9. Tudo bem? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, porque é dessa forma que a gente vai acompanhar a nossa aula, tá bom? Eu sei que eu imagino que talvez por conta da pandemia vocês não tenham ainda as apostilas, enfim, para que vocês possam acompanhar. Mas eu vou estar colocando aqui na tela, tá? Já está aqui na tela para vocês. E vou... Deixa eu ajeitar aqui. Caso vocês queiram depois, vocês podem tirar print, fazer o que vocês quiserem no vídeo para poder gravar, para poder ter, né, esse conteúdo aqui, já que a apostila de vocês ainda não deve fechar. Tá bom? Então, primeiramente, esse módulo 9 fala sobre os focos de tensão na África. Tá bom? Historicamente, se eu perguntar para você, me dá um grande conflito do Oriente Médio, você vai saber me responder. Me dá um grande conflito da Ásia, você vai saber me responder. Me dá um grande conflito da Europa, dezenas. Mas, por exemplo, se eu te perguntar um grande conflito da África, isso já vai ficar um pouco perdido, não é verdade? Porque não são muito comentados, não são muito falados. Esses conflitos que acontecem na África hoje, geralmente são conflitos onde os governos tentam esconder que esses conflitos acontecem, tá? E não existe, na África, a gente não tem um conflito ligado diretamente a 2 países, né? Uma guerra entre 2 países africanos. O que nós temos na África em grande número são as guerras civis. São os habitantes de uma região ou de uma etnia em conflito com habitantes de outra região e outra etnia. Tá? É isso que acontece basicamente na África. Olha só, por que esses conflitos acontecem? Né? Uma pergunta importante. Por que isso não aconteceu na América do Sul? Por que na América do Sul a gente não tem guerra civil, de uma galera matando a outra, e na África isso acontece? Por 2 motivos. O primeiro deles é a pobreza extrema que o continente vive. A maior parte dos países africanos tem índice de desenvolvimento humano muito baixo, de expectativas de vida também pífias, né? Alguns países como Zimbábue, Namíbia, esses países assim, eles têm expectativa de vida de menos de 50 anos. Então, a pobreza extrema faz com que vários conflitos sejam gerados até mesmo por recursos básicos, né? Pela água. Já houveram conflitos na África relacionados à água, sabe? Então, assim, qualquer coisa, de fato, pode gerar motivo, né, para que essas nações entrem em conflito. Tá bom? Deixa eu tirar daqui. Vou ficar em cima do texto. Então, assim, quando a gente fala dessa questão da pobreza, a gente vai somar isso a um outro fator, né? Lá no período colonial, né, no século XVI, século XVII, a gente sabe que a população africana foi muito explorada com mão de obra escrava, né? A gente sabe que a maior parte da mão de obra escrava saía do continente africano. E aí, lá na Europa, estava rolando meio que uma briga, né? Porque Portugal pegava escravo de Angola. Aí Espanha queria pegar escravo de Angola também. E isso gerava um conflito entre os países europeus. Então, para resolver essa situação, os países europeus promoveram a chamada Partilha da África. Falava assim, então beleza, então vamos dividir os territórios na África, cada colonizador, cada potência europeia, né, vai ficar com um pedacinho desse continente. O problema é que essa divisão foi feita sem respeitar, né, as características culturais e de etnia dessa população. Então você tem povos que são conflituosos, sendo colocados muito próximos uns dos outros no mesmo território, e povos que poderiam viver juntos, vivendo distantes. Né? A partilha da África ela não levou em conta as características culturais da população.
E daí que começaram a gerar, né, essas grandes guerras civis aí que a gente vê no continente. Às vezes um grupo étnico ou de um grupo religioso extremo que não concorda com outro grupo, eles entram em guerra civil. E a gente vê nos filmes que as guerras civis africanas são bem equipadas, né? Eles têm armas, eles têm veículos, e isso não é mentira, tá? Essas guerras civis, elas são muito bem equipadas por um motivo simples. Galera, pensa o seguinte, o maior produtor de arma do mundo são os Estados Unidos, né? E tem também a Rússia, uma produção absurda de armamento. Arma é algo lucrativo, é algo muito caro, é algo, enfim, muito vantajoso para um país exportar armamento. Então, a boa parte dessas guerras civis são financiadas pelos Estados Unidos e por outras potências também, a Rússia, países que têm indústrias bélicas muito fortes, eles financiam esse conflito porque, querendo ou não, quanto mais tempo esses conflitos durarem, maior vai ser o consumo de armamento. Não é verdade? Então, assim, quando a gente está falando dentro de um sistema capitalista, a gente está falando que o lucro está acima de qualquer princípio ou o que seja. Então, assim, não importa se o aumento da venda de armamento representa que mais pessoas vão morrer. O que importa é que isso representa o maior lucro, né? A indústria bélica é uma das indústrias que mais adotam, né, que mais defendem, né, essa cultura capitalista. Porque, né, se a indústria bélica fosse pensar no efeito secundário, né, do seu produto, falar, não, eu sou uma fábrica de arma, mas eu não vou vender arma para a Guerra Civil da África porque muitas pessoas morrem. Né? Isso não existe na indústria bélica. Tá bom? Então, seguindo em frente aí, a gente vai continuar essa historinha aí da partilha da África. A gente sabe que a África teve uma descolonização muito tardia, né? Até metade do século XX, né, mais ou menos 1950, 1960, alguns países da África ainda estavam colonizados. Tudo bem? E nesse meio tempo também rolou a política do apartheid. A política do apartheid também pode ser citada como um grande conflito, né, como uma grande divergência. O apartheid ele predominou aqui, ó, nessa região que é onde a gente conhece como África do Sul. Foi onde o apartheid chegou de fato. E o regime do apartheid era uma segregação entre negros e brancos, dentro da África do Sul. Ora, você vê, né, um país que tem a maioria da população negra segregando esses negros. Então, você tinha restaurantes onde só poderiam entrar os brancos. Você tinha praças públicas onde só poderiam entrar os brancos. E por aí vai. Esse modelo se espalhou para outros lugares, né? Quem já viu, por exemplo, aquela série Todo Mundo Odeia o Chris, sabe que nos Estados Unidos, na década de 80, havia essa mesma segregação racial, né? O Chris morava num bairro de negros e estudava numa escola de brancos. E isso, para ele, ele sofria muito bullying, enfim, sofria vários problemas por conta dessa realidade que eles tinham. Então, esse modelo do apartheid, ele foi importado para outros países, digamos assim, né? Só que não como uma lei. O apartheid na África do Sul era lei, realmente. As pessoas eram punidas, as pessoas eram presas. Nelson Mandela, que foi um dos caras que defendia o fim do apartheid, ele ficou preso por mais de 10 anos. E quando ele foi solto, em 1994, quando o apartheid acabou, né, quando a África do Sul conseguiu derrubar o apartheid, quando ele foi solto, ele se torna presidente da África do Sul. Então, um cara que era contra o apartheid foi preso, torturado, e depois consegue liberdade, né, inocência e se torna presidente. A história do Nelson Mandela é uma história muito interessante. Então, seguindo em frente, essa questão do apartheid também é um marco, né, de conflitos aí na região do continente africano. Tá bom? Outra coisa, né? A gente chegou aqui no tópico que fala a respeito das guerras civis, de fato. Essas guerras civis também elas são causadas por outros motivos. A gente tem que entender que o continente africano, como a gente vê nesse mapa aqui em cima, é um continente rico em mercúrio e em recursos naturais. Tanto em petróleo, praticamente todo o continente tem reserva de petróleo, tá bom? Além disso, ouro, pedras preciosas, platina, minério de ferro, tudo isso existe. Tudo isso tem grande quantidade
no continente africano. Óbvio, isso desperta a cobiça de muitos países, principalmente países centrais. A África tem todo esse potencial econômico, mas é um continente mais pobre do mundo. Aí você vai me perguntar, Rafael, por quê? Porque, tendo tantas riquezas, a África tem um desenvolvimento econômico tão ruim? Vou te responder, amigo. Porque eles não têm tecnologia para explorar, extrair esses recursos da natureza. Então, em cima de cada uma dessas reservas de petróleo aqui, provavelmente você vai ver uma petrolífera americana, europeia, uma empresa dessas que cada país tem sua política. Mas, por exemplo, uma empresa do Sudão, o governo do Sudão vai lá e vende aquela reserva de petróleo para aquela empresa, por um valor muito baixo, obviamente. Então, assim, pelo fato da África não ter tecnologia própria para poder explorar isso tudo, é isso que faz com que o continente continue sendo um continente extremamente pobre, tá bom? E essas grandes riquezas vão atrair a atenção dos grandes empresários, né? Só que esses grandes empresários, eles não chegam na África colocando a cara deles, né? Para quem viu o filme Diamante de Sangue, né? O Leonardo DiCaprio, que é um filmaço, foi até indicado ao Oscar. Não chegou a ganhar não, mas foi indicado ao Oscar. Então, assim, Diamante de Sangue fala exatamente disso. Ele mostra a realidade da galera que fica trabalhando lá nos garimpos na África, numa condição horrível, insalubre, né, correndo risco. Ele mostra essa realidade. E, em outro lado, ele mostra onde essa joia chega, onde aquele diamante chega. Na mão de uma madame em Las Vegas, em Nova York. Então, assim, os donos de joalheria, por exemplo, são os caras que financiam a exploração da mão de obra dos garimpos africanos. Tá? Então, existe toda uma rede, existe toda uma rede, né, econômica em volta desses recursos. Rafael, mas então a própria população africana trabalha para essa galera gringa lá dos Estados Unidos que explora seu próprio povo? Sim, sim, né? Aquela história que o pessoal agora deu para falar que os negros que eram escravizados na América do Sul, os próprios negros da África que vendiam esses negros escravizados. Não deixa de ser uma verdade, né? Não deixa de ser algo que aconteceu. Agora, uma coisa é fato. Se a maior parte da população da África é negra, obviamente, o dono desses escravos, quem ia vender esses escravos, também seria negro. E outra coisa, na realidade da realidade, a maior parte dos escravos que saíam da África, ou eles eram enganados, né? Ou chegavam para eles e falavam, você vai lá, você vai ser muito rico, vai se dar muito bem, ou eles eram capturados realmente. Então, essa história de que um negro vendia os negros na África, isso aí não era bem assim que funcionava, não. Entendeu? E é a mesma coisa aqui, tá? Por que a galera financia, né? Por que a galera controla, explora o seu próprio povo? Porque eles são muito bem remunerados por um grande empresário americano ou europeu, tá? Então, isso é o que realmente você tem como realidade nessas regiões aí da África do Sul, tá bom? Quem não viu esse filme, eu recomendo que veja. Na África do Sul, não, no continente africano como um todo. Bom, aqui ele fala mais um pouco sobre as guerras civis, né? Fala da questão de Ruanda, tá? Ruanda é uma área, né, onde houve um conflito. É um país de 8 milhões de habitantes, onde morreram 3 milhões de pessoas por conta desse conflito, né? Então, assim, o número de mortes por conta desses conflitos na África são muito, muito grandes, né? Muitas pessoas acabam morrendo por conta desses conflitos, na casa dos milhões. Uma outra coisa importante está aqui, ó, na Somália, tá bom? Essa região aqui, ó, vou até usar aqui um pinzinho. Essa região aqui tem que ser vermelho, pai. Enfim. Essa região aqui, agora sim, da Somália, é muito conhecida por ter uma alta concentração de piratas. Aí você vai falar assim, nossa, como assim? Jack Sparrow, piratas mesmo?
Sim, piratas. Essa área é uma rota muito conhecida de passagem dos navios asiáticos que vão para a América do Sul, para a América do Norte, para a Europa, né? Então, boa parte desses navios saem da Ásia em direção aos países aqui do continente americano. E aí, grupos armados vão em pequenos barcos, interceptam esses navios, né? Vão em pequenos barcos, interceptam esses navios e por conta disso, você tem esses navios sequestrados, os seus tripulantes muitas vezes são mortos, eles roubam, saqueiam esse navio inteiro. A maioria dos piratas da Somália não são muito velhos, né? Não chegam aos 30 anos. É algo que vem da década de 90 para cá, né? Então já existiram vários relatos, tem até um filme, né, que foi baseado em fatos reais, de um cara que ficou perdido no mar durante semanas, porque tinha sido vítima de um sequestro dos piratas na costa da Somália. Sabe? Então, assim, é algo extremamente comum nessa região. Isso também pode ser considerado um foco de tensão, porque todos os navios que passam por essa rota, algumas rotas foram até alteradas aqui pelo Oceano Índico. Essas rotas que passam pelo Oceano Índico, muitas delas foram até alteradas para que esses piratas para que não houvesse nessa interceptação desses piratas. Ah, professor, mas como é que o pirata alcança um navio em alto mar? Cara, então, os navios que fazem esse serviço, né, de transporte de contêiner, etc., são muito grandes, eles são vistos a grandes distâncias. Então, os caras às vezes ficam numa pequena ilha, numa costa, assim que é visto o barco, ele vai embora. E o barco pequeno que eles vão, ele anda muito mais rápido do que o barco gigante que vai transportar contêiner. Entende? Então, assim, por conta disso, eles conseguem chegar a esses navios e saquear esses navios. Tá? Então, é um problema grave que existe no continente africano, tá? E isso já vem sendo foco de discussão, né, em algumas regiões. Nesse mapa a gente tem aqui, com esse bonequinho, é um bonequinho, né? Não, é uma arma, eu acho. É uma arma. Essas guias civis, sabe? Esses pontinhos pretos, ok? Altos índices de violência. Você percebe que é praticamente o continente inteiro, porque, né, você tem graves crises econômicas. Vários países querendo se separar, né? Separar do outro, várias regiões. O fundamentalismo religioso isso causa conflitos em várias partes do mundo, no Oriente Médio, na África, enfim, na Ásia, não é só nas questões da África, não. Conflitos de fronteira, que são esses conflitos causados por uma diferença étnica entre a população, né? As áreas mais atingidas pela fome, que são essas áreas aqui que ficam próximas do deserto de Saara, essas áreas aqui mais na porção central, tá bom? E esses quadrados marcam, né, essas áreas aqui cercadas em vermelho, marcam as regiões mais tensas do continente. Beleza? Galerinha, terminamos aí o módulo 9, tá? Vou ficando por aqui. Eu vou pedir para que vocês façam os exercícios, tá? Façam os exercícios, que vocês assistam às aulas ao vivo para tirar suas dúvidas e corrigir esses exercícios também. Tá bom? Então, é isso, galerinha. Vou ficando por aqui. Até meu próximo vídeo. Abraços e valeu!